Quando Júlio César chegou à Gália em 58 a.C., Roma acreditava que ele havia sido afastado do centro do poder. Para muitos senadores, aquele comando parecia o fim político de César. A Gália era vista como uma província distante, instável e perigosa. Um território fragmentado, habitado por dezenas de povos celtas, frequentemente em guerra entre si. Mas para César, foi o começo de sua transformação. Diferente de outros governadores, ele não enxergava a província apenas como uma função administrativa. Enxergava uma oportunidade. A Gália oferecia exatamente o que ele precisava: guerra constante, possibilidade de glória militar, riquezas imensas e, acima de tudo, um exército sob o seu comando. Logo nos primeiros anos, César iniciou campanhas rápidas e agressivas. Em 58 a.C., derrotou os Evélcios, que tentavam migrar em massa pelo território romano, impondo disciplina absoluta às suas legiões e demonstrando velocidade estratégica. Em seguida, enfrentou Ariovisto, um poderoso líder germânico, deixando claro que Roma e ele não aceitariam ameaças além do Reno. Essas vitórias não eram apenas militares, eram políticas. César compreendia algo que poucos generais antes dele haviam entendido. Vencer batalhas não bastava. Era preciso manter sua imagem viva em Roma. Durante toda a campanha, ele enviava relatórios constantes de suas vitórias, escritos de forma simples, clara e acessível, conhecidos mais tarde como comentários sobre a Guerra da Gália. Esses textos eram lidos em público, funcionando como uma poderosa ferramenta de propaganda. Mas César foi além das palavras. Parte do ouro e dos tributos conquistados na Gália era enviado a Roma. Ele patrocinava eventos grandiosos, jogos públicos, festivais, obras urbanas e melhorias visíveis, associando diretamente sua imagem à prosperidade. A mensagem era clara. Enquanto o Senado discutia, César trazia riqueza real para Roma. Ao mesmo tempo, ele construiu uma relação pessoal com suas legiões, pagava soldos generosos, distribuía parte do butim, prometia terras futuras e recompensava a bravura. Para aqueles homens, César não era apenas um magistrado distante. Era o comandante que garantia sobrevivência, ascensão social e honra. A lealdade era pessoal, não institucional. As campanhas se intensificaram entre 57 e 54 a.C. César enfrentou belgas, nervianos e vênetos, adaptando suas táticas a terrenos hostis, florestas densas e inimigos móveis. Em 55 e 54 a.C., realizou expedições à Britânia. Essas campanhas britânicas tiveram valor militar limitado, mas impacto simbólico gigantesco. César foi o primeiro romano a atravessar o Canal da Mancha com um exército organizado. Ele não conquistou a ilha, mas mostrou que Roma podia alcançá-la. Décadas depois, esse precedente seria usado como justificativa estratégica para a invasão definitiva da Britânia sob o imperador Cláudio. Mais uma vez, César moldava o futuro. Mas a resistência gaulesa ainda não havia sido quebrada. Em 52 a.C. surgiu o maior desafio da campanha. Vercingetorix, líder dos Arvenos, diferente dos chefes anteriores, conseguiu unir várias tribos gaulesas em uma coalizão inédita. Adotou uma estratégia inteligente de terra arrasada, queimando vilas, colheitas e suprimentos para enfraquecer o avanço romano. César respondeu com aquilo que Roma fazia melhor: disciplina, engenharia e adaptação. O confronto decisivo ocorreu na Batalha de Alésia. Vercingetorix refugiou-se em uma fortaleza natural no alto de uma colina, acreditando que César seria forçado a atacar de frente ou recuar por falta de suprimentos. Dentro da cidade, estima-se que houvesse cerca de 80 mil defensores, além de civis. César dispunha de aproximadamente 60 mil legionários, mas sabia que um ataque direto seria suicídio. Em vez disso, ordenou a construção de uma linha contínua de fortificações ao redor da cidade. Fossos, paliçadas, torres de vigia e armadilhas, formando um cerco completo voltado para dentro. A construção dessa obra colossal levou poucas semanas, provavelmente entre 3 a 4. Durante todo o processo, os romanos sofreram pressão constante dos defensores de Alésia, com escaramuças, investidas rápidas e tentativas de interromper os trabalhos. Para evitar surpresas, cada setor concluído era imediatamente guarnecido,
e os trabalhadores atuavam sempre sob proteção armada. Ao mesmo tempo, prevendo a chegada de um exército de socorro gaulês, estimado por fontes antigas em mais de 200 mil homens, embora números modernos sugiram algo menor, César tomou uma decisão extraordinária. Mandou construir uma segunda linha de fortificações, agora voltada para fora, cercando a si mesmo. A linha interna de circunvalação, voltada para a cidade, tinha cerca de 15 quilômetros de extensão, e a linha externa de contravalação, voltada para fora, tinha aproximadamente 21 quilômetros. Juntas, essas muralhas cercavam completamente a Lésia e protegiam o exército romano contra ataques vindos de qualquer direção. Esse tamanho impunha uma limitação inevitável. Mesmo com dezenas de milhares de soldados, os romanos precisavam distribuir suas tropas ao longo de toda a extensão das muralhas. Essa dispersão era necessária porque os ataques podiam surgir a qualquer momento, tanto do lado interno quanto do lado externo, e em qualquer ponto da circunferência. Não havia como concentrar grandes massas de tropas em todos os setores ao mesmo tempo. O sistema romano dependia da engenharia defensiva para retardar o inimigo e do deslocamento rápido das tropas de reserva para reforçar os pontos sob ataque. No momento mais crítico do cerco, os gauleses exploraram exatamente essa limitação. As forças sitiadas em Alésia lançaram um ataque em um setor distante, fixando parte das guarnições romanas na linha interna. Ao mesmo tempo, o exército de socorro, muito mais numeroso, concentrou um ataque massivo contra outro trecho da linha externa. Nesse ponto, a guarnição romana responsável pelo setor atacado não dispunha de homens suficientes para deter sozinha a aproximação inimiga. Os fossos começaram a ser preenchidos. As paliçadas sofreram pressão contínua, e a integridade da fortificação passou a ficar seriamente ameaçada. Ao perceber que aquele setor estava prestes a ceder, César interveio pessoalmente. Ele ordenou a realocação imediata de destacamentos de infantaria para sustentar a linha ameaçada, ocupar torres e impedir que a brecha se ampliasse. Em paralelo, utilizando um portão próximo que não estava sob ataque direto, lançou sua cavalaria contra o exército de socorro pelo lado de fora das fortificações. O ataque da cavalaria, executado sobre os flancos e a retaguarda, rompeu a coesão do inimigo e forçou sua dispersão. A tentativa de salvação de Alésia fracassava naquele momento decisivo. Sem suprimentos, cercado e isolado, Vercingetorix decidiu se render para evitar a morte por fome de seu povo. Seguindo a tradição, apresentou-se diante de César, entregou suas armas e aceitou o cativeiro. A Gália estava, enfim, submetida. As perdas foram enormes. Dezenas de milhares de gauleses morreram ou foram escravizados. Roma consolidava seu domínio sobre um território vasto, e César consolidava sua posição como o maior general de sua geração. Em Roma, o impacto foi imediato. César agora era rico, idolatrado pelo povo e possuía a lealdade absoluta de suas legiões, e isso aterrorizava o Senado. Enquanto César conquistava a Gália, o equilíbrio político em Roma se desintegrava. O primeiro triunvirato começava a ruir. Em 53 a.C., Crasso, tentando alcançar a mesma glória militar de César, partiu para o Oriente contra os partas. Foi um desastre absoluto. Crasso morreu na Batalha de Carras, e com ele, desapareceu o pilar financeiro da aliança. Pouco depois, Júlia, filha de César e esposa de Pompeu, morreu no parto. Com ela, desapareceu o último laço pessoal entre os dois homens. O Senado agiu rápido. Temendo César, aproximou-se de Pompeu. Aos poucos, convenceu-o de que César não era apenas um rival político, mas uma ameaça à própria república. Pompeu, agora sem vínculos familiares com César e apoiado pela elite senatorial, mudou de lado. Quando César concluiu suas campanhas na Gália, em 50 a.C., o Senado romano lançou um ultimato final. Sob a alegação de que suas campanhas haviam sido ilegais, exigiu que ele retornasse a Roma sem o exército, sem imunidade, sem cargo público e, portanto, sem qualquer proteção política ou jurídica. Na prática, era uma sentença. César compreendeu imediatamente. Se obedecesse, seria julgado, humilhado e provavelmente destruído politicamente. Se desobedecesse, seria considerado inimigo do Estado. Mas César já havia aprendido uma lição definitiva. Em Roma, o poder não pertencia a quem tinha razão, pertencia a quem tinha legiões. E assim,
No inverno de 49 a.C., Júlio César começou sua marcha de volta para a Itália.